todas! Hoje, 26/8/2025. Meu Deus, o ano já está acabando, né? Já estamos no mês, finalizando o mês 8. Eu não sei se para você está sendo assim, mas para mim foi um mês assim que passou que eu nem vi, de verdade. Bom, essa semana nós estamos aí trabalhando um tema muito, muito abençoado, que é cura e libertação. Cura e libertação, libertação das emoções, libertação dos nossos bloqueios, né? E cura da alma, cura física. Nós já trouxemos três temas aí no decorrer que faz toda a diferença na nossa vida. E hoje vamos estar falando sobre libertando-se da culpabilidade. Quem vai estar conosco, daqui a pouco ela assumindo o controle, é a nossa querida Regina. Nós vamos iniciar aqui juntos. O versículo base de hoje está em Romanos 8:1, que nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já está em Cristo Jesus? Porque quem está em Cristo, nenhuma condenação. Graças a Deus. E eu já estou em... Bom, a nossa explicação nos diz: a culpa é uma armadilha silenciosa que consome nossa alegria e paralisa o progresso espiritual. Rê, você pode desligar seu áudio, por favor? Eu estava vendo por que está dando interferência. Eu falei, ué. Pois é, está com interferência. Quando você for assumir, você chama, tá bom? Ontem, inclusive, a Amanda, ela até deu uma introdução sobre esse tema. Ela citou, né, ontem, que ela sentia culpa pelo relacionamento que ela teve, que em determinado momento não deu certo, houve uma separação, e com tudo isso ela sentia culpa e se reservou a tal ponto de não querer abrir para um novo relacionamento, né? Então, foi muito interessante. Você já está pronta? Ainda não, o computador não quer colaborar. Mas vai indo aí, que eu já Glória. sou. Então, e aqui na nossa explicação diz que a culpa é uma armadilha silenciosa, e é verdade. Nós não percebemos, né, o quanto ela tira a nossa alegria e paralisa, sim, a nossa vida com Deus, o nosso progresso espiritual. Muitas mulheres vivem sobre o peso de antigos erros, mesmo após pedirem perdão a Deus. No entanto, a palavra afirma que não há condenação para quem está em Cristo. Então, se você já entendeu isso, você já está em Cristo, então nenhuma condenação, nenhuma culpa está sobre você. Porque Deus não nos chamou para viver em autopunição, mas em graça. E aqui eu vou à fala da Lúcia: tira o chicote da mão, sabe? Tira o chicote da sua mão, para de se chicotear, para de se culpar, para de se autopunir. Você que ainda vive nesse estado, venha para a graça, venha para Jesus. Vamos ouvir então a Regina, que vai dar continuidade. Obrigada, Jane, aí pela introdução, obrigada pela ajuda. E como a Jane está falando, e a Lúcia costuma falar muito, esse chicotinho, às vezes a gente carrega só por nós mesmos. Porque se Deus já perdoou, a partir do momento que você confessa o seu pecado, você abandona, Deus já perdoa. E por que a gente insiste em carregar essa culpa? Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente fica pensando. Ah, mas eu fiz desse... Gente, e não é querendo justificar de forma alguma. Mas, às vezes, a gente erra na inocência,
por ignorância ou querendo acertar. Eu fui procurar o significado de culpabilidade, né? No nosso pai dos burros, como a gente brinca. E olha só que interessante. Culpabilidade é o juízo de censura que o direito penal faz sobre uma conduta. Quando a pessoa que cometeu um fato típico que se encaixa numa lei penal ilícito, fato típico ilícito, né, contrário à lei, mas que também tinha a capacidade de entender e de agir de forma diferente. Como eu falo, às vezes é ignorância realmente, ou não intencional, porque, de verdade, se nós formos analisar como que a gente vai fazer algo para nos prejudicar. Quem que vai matar uma pessoa, tipo, eu vou matar porque eu gosto? Não. E eu estou usando aqui um termo muito radical, um exemplo muito radical. Matar. Mas, em si, às vezes é na inocência ou na ignorância mesmo, não justificando nenhum pecado, tá? Porque a partir do momento que você busca o entendimento, que você busca na palavra, que você busca direcionamento de Deus, que nem a gente costuma falar, a Bíblia é o manual mais completo que existe. Ali tem tudo. Tudo o que você procurar. Eu estou com dúvida nisso. Vai lá e faz. Vou dar um exemplo muito claro. Todo mundo sabe, está escrito na Bíblia, que relacionamento sexual antes do casamento é pecado. Que Deus condena, né? No entanto, quando a gente nasce, por exemplo, eu acredito que como nós temos, tirando a Amanda, a Ju, não sei se mais alguém, mas nós temos tudo a mesma faixa etária, nós fomos criadas num tipo de... Foi uma criação muito rígida. O meu pai, ele era muito rígido mesmo, em relação a namorico, essas coisas todas e tal. Esses dias mesmo a gente estava comentando conversando com umas meninas, umas colegas de trabalho, e a gente falando como que as coisas hoje em dia estão tão banalizadas. A gente vê menina de 12, 13 anos que já estão mantendo relação sexual. E se fosse, vamos dizer assim, com uma pessoa, não que fosse errado, né? Já que não é seu marido, vai estar errado do mesmo jeito. Mas se fosse com uma pessoa, entre aspas, vamos dizer assim, que não fosse tão absurdo. Mas não, hoje é com um, amanhã é com outro. Banalizaram totalmente. Mas às vezes por quê? Porque essa moça não tem o entendimento de que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E a partir do momento que ela desvaloriza o seu corpo, ela está ofendendo o Espírito Santo. E quantas de nós já passou por essa situação? De manter relação com um homem que não é seu marido? Né? E aí a gente pensa, tá, foi na inocência? Não, porque talvez de forma não totalmente correta, nossos pais nos ensinaram que não era para fazer. Mas eu queria descobrir, eu queria experimentar. E aí? Quantas de nós já não quebrou a cara? Eu sou um exemplo. Eu falo que eu consegui me guardar até os 23 anos. Me entregar para um homem, eu consegui até os 23 anos. Mas mesmo assim, acabei caindo na tentação de experimentar. Quebrei a cara, porque o pai do meu filho sumiu no mundo e eu nunca mais vi. E mesmo que não tivesse sumido, mas não era meu marido. E aí a gente fica nessa. Só que nós temos essa consciência hoje, talvez de uma forma mais clara. Mas quando a gente tenta falar para as jovens hoje em dia, elas acham a gente que é careta. Mas no seu tempo era assim. Não era no meu tempo. E vai ser até a volta de Cristo, porque foi o que Deus determinou. Do mesmo jeito que não roubar, que não matar, entendeu? Que não levantar falso testemunho, que não desonrar pai e mãe.
talvez por medo de apanhar, por medo do castigo, porque o castigo, a repreensão era mais rígida, mas quantos de nós teria coragem de dizer assim para a mãe, que você abrisse a boca, era motivo de, se não um tapa, uma repreensão. Hoje em dia a gente vê filhos mandando pai e mãe ir para aquele lugar. Entendeu? Só que assim, esses pecados, uma hora vai gerar uma consequência. E aí tem pecados que você fica carregando a vida inteira. Um pecado de aborto, um pecado de adultério, um pecado de um roubo que seja, por mais que seja uma coisa pequena, que não, nunca ninguém soube. Mas você sabe, e o Espírito Santo sabe que você cometeu. E um detalhe mais importante, se você não confessa, não tem perdão. O pecado só é perdoado quando ele é confessado. E assim, nesse versículo, no versículo de hoje, né, ele nos lembra uma verdade muito poderosa, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos confessar os nossos pecados. Para quê? Para que Deus nos perdoe e a gente se livre dessa culpa. Porque não adianta você nunca mais praticar um pecado que você carrega como uma corrente, como aquela mochila pesada que já foi comentada aqui, para o resto da sua vida, entendeu? Não adianta você não mais praticar, mas se você continua carregando o peso da culpa. E um dos primeiros pontos que a gente deve é ter realmente uma decisão que a gente precisa tomar. É confessar o pecado para que ele realmente seja perdoado e a gente consiga se libertar. E quando o versículo fala que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, isso significa que o julgamento ele foi retirado. A sentença ela foi cancelada e a dívida ela foi paga. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a oportunidade da vida eterna. Mas, se a gente não confessa os nossos pecados, não se livra da culpa, não vai existir essa vida eterna. E continuar se sentindo culpado é como dizer que o sangue de Cristo não bastou. Não basta. Foi em vão. E não é verdade. Jesus morreu na cruz para nos livrar de todo pecado. Ele nos garante paz em Deus e liberdade de consciência. Então, se Deus nos perdoou, nós não temos o direito, nós não temos a autoridade de ficar nos culpando, e muito menos Satanás. Porque Deus é o soberano, é poderoso. Se Deus, que é soberano, poderoso, nunca pecou, ele nos liberta, ele nos livra de toda e qualquer culpa. Quando o pecado é confessado e abandonado, quando há um genuíno arrependimento, quem é Satanás para querer nos culpar? Então, essa consciência nós precisamos ter. E receber o perdão é um ato de fé, mas viver como perdoada exige renovação de mente. Libertar-se da culpabilidade é essencial para florescer espiritualmente. Quando você entende que foi lavada, redimida e justificada pelo sangue do Cordeiro, a gente começa a viver com leveza. Mas eu cometi um aborto. Sim, você errou, você pecou. Com certeza. Porque só Deus tem o poder de dar e tirar a vida. Mas se você se arrependeu, confessou para Jesus, pediu perdão e abandonou de verdade o pecado, você está lavada, redimida, justificada pelo sangue do Cordeiro. Então, nem Satanás pode ficar lá na sua mente. Mas você fez isso. Mas você traiu seu marido. Mas você isso e aquilo. Ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder. A culpa, ela sai e entra a identidade de filha amada e perdoada. Isso muda toda a nossa postura, todas as nossas escolhas.
E a nossa esperança, ela é renovada em Cristo Jesus. Então, o nosso estudo, ele diz assim: tire um tempo hoje para fazer uma lista honesta com tudo aquilo que ainda gera culpa dentro de você. Mesmo coisas que você já entregou a Deus, mas que continuam te acusando internamente. Depois, com calma, ore, item por item, agradecendo a Deus por seu perdão e pedindo que ele renove sua mente com a verdade. Por fim, rasgue essa lista em pedaços como um ato profético de libertação. E eu vou mais além ainda. Queime, se possível, simbolizando que aquilo que já não tem mais poder sobre sua vida, e declare: fui perdoada em Cristo Jesus. Não há condenação em mim. Agora eu convido todas, se possível, a fecharem seus olhos e repetir comigo a oração do dia, que diz assim: Pai amado, eu te agradeço porque em Cristo Jesus eu sou perdoada. Hoje, eu reconheço que tenho carregado culpas que o Senhor já levou na cruz. Perdão por não confiar totalmente na tua graça. Eu escolho nessa hora soltar o peso da autopunição e aceitar teu perdão completo. Restaura em mim a alegria da salvação. Traz leveza ao meu caminhar e cura as áreas onde a culpa roubou a minha paz. Que a verdade da tua palavra se torne viva dentro de mim. Não há condenação sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meninas, mais uma vez, perdão aí pelo equívoco, mas como eu falo, não sou eu, como eu disse, não sou eu que falo, Deus só usa a minha boca. Então, aquilo que Deus colocou no meu coração de falar foi transmitido. Eu espero que a gente possa refletir verdadeiramente sobre isso, porque todas nós somos falhas. Todas nós, em algum momento, já cometeu algum pecado do qual não se agrada nem um pouco, não se vangloria, não, muito pelo contrário, até sente vergonha. Né? Mas se ainda existe alguma culpa em relação a qualquer pecado que nós tenhamos cometido, que nós possamos verdadeiramente ir para a presença de Deus, colocar na presença de Deus, porque Ele perdoa. Quando nós nos arrependemos de verdade, Ele perdoa. Amém? Amém. É isso mesmo, né? É o Senhor que faz do jeito dele, da maneira dele, e ele usa quem ele quer. E você foi muito usada, pode ter certeza disso, Regina. Alguém gostaria de contribuir? Pelo menos uma pessoa? Alguém? Alguém? Vamos lá, meninas. Fez sentido para você? Já deixou o chicote para lá? Verdade, Jane. Quantas vezes eu não me culpei por tanta coisa, né? E aí a gente faz questão de se autoflagelar, né? Como se a gente, se fazendo isso, a gente pudesse, sei lá, tirar a culpa ou diminuir. Mas o importante é a gente ter a consciência, né? De que errou porque foi falha, porque é humano, porque é fraco. E o mais importante de tudo é a gente, além de reconhecer, é ter uma nova postura diante da situação, né? Seja ela qual for. E é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estava lendo aqui o material, Rê, e me deparei com esse parágrafo aqui que tem, nossa, fecha, né, todo esse nosso tema de hoje, que diz que receber o perdão é um ato de fé. E a semana passada nós estudamos sobre esse tema, falando sobre fé, e nós entendemos que a fé é uma decisão. Você decide ter fé, você decide viver pela fé. E aqui diz que mais viver
receber o perdão é um ato de fé, mas viver como perdoada exige renovação da mente. Você tem que estar restaurada, você tem que estar renovada, porque senão você vai continuar repetindo os mesmos erros. Libertar-se dessa culpabilidade, ela é essencial para florescer espiritualmente, para você renascer. Né? O que é florescer? É algo novo. É algo novo todos os dias. Todos os dias, se a gente olhar num jardim, ele vai florescer. Todos os dias tem uma flor nova nascendo. E quando você entende que foi lavada, redimida e justificada, começa a viver com mais leveza. Porque você já não traz mais esse peso, essa carga emocional que a culpa te dava. Sabe por quê? A culpa já saiu. E entra o quê? A identidade da filha amada e perdoada pelo Senhor. E isso muda tudo. Muda sua postura, muda suas escolhas, muda sua esperança, muda suas decisões, porque você entendeu que você é a filha amada do Senhor. E eu fecho aqui, então, esse tema,